aí há muitas aulas já foram mais de 30 aulas, só falando sobre antropologia. E o que é antropologia? O estudo do homem. Tá? Então, quando estudamos o homem, começamos falando lá sobre a pessoa da divindade, né? Falamos sobre Deus. Demos uma pincelada bem rápida. Falamos sobre o Pai, falamos sobre o Filho, falamos sobre o Espírito, falamos sobre um pouquinho de cada um deles. E entramos um pouquinho, e depois focamos no homem. E agora, na semana passada, na semana retrasada, se não me falha a memória, nosso colega Geninho me fez uma pergunta. Pode perguntar, Geninho, em voz alta? Conta tudo. A questão que eu propus surgiu. Eu vou introduzir. Sim. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp com alguns amigos e nós estávamos a colocar uma questão sobre a NASA. Estamos a falar sobre a NASA, se nós acreditávamos realmente ser credível, o papel dos cientistas e tudo mais, e tocámos no assunto relativamente se havia vida fora do planeta. Visto que hoje em dia, cada vez mais, fala-se da existência de vida em Marte. Então, surgiu a dúvida: o que é que a Bíblia fala sobre isso? Existe uma base bíblica relativamente a isso? E essa foi a questão. Ótimo, muito bem. E ele me perguntou isso e eu poderia explicar isso por mensagem. No WhatsApp eu poderia responder ali. Só que como eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes, então, e como quer queira não tem um pouco a ver com o nosso tema, vamos falar sobre isso hoje. Amém ou não amém? Amém. Quem aqui acredita que há vida fora da Terra? Levanta a mão. Vou perguntar junto. Quem acredita que há vida fora da Terra? Levanta a mão bem alto para eu ver. Eu quero ver. Amém. Pergunta ou não pergunta? Quem não acredita? E quem, o resto da pessoa que também não tem uma posição formada sobre isso. Nem acredita, nem desacredita. Amém. Tudo bem. Bom, antes da gente entrar nesse tema especificamente, vou tentar falar sobre isso só hoje. Se não conseguir falar só hoje, aí vocês todos vão ter que vir na semana que vem. Amém. Tá bem? Para a gente terminar esse tópico. Então, é uma pergunta que pode ser difícil e pode ser fácil. A resposta vai depender muito da nossa imaginação. Pare aqui comigo para pensar. E eu gosto muito por acaso disso. O universo físico conhecido, quando você olha para o céu, ele é muito grande. Muito grande. Pensa num troço grande. A ciência acredita que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Pensa num troço grande. É grande. Porque se você for aqui só na praia da Figueira da Foz, que assim, você tem que caminhar 1 quilômetro para chegar na água, não é? Na Figueira da Foz é assim, né? Você já faz 1 quilômetro para chegar até para molhar o pé naquela água fria. Imagina quantos grãos de areia há ali. Só isso. Agora você imagina na Terra. E a ciência acredita que há mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. É muito pouco. É muito pouco. Só que quando a gente fala de ciência, nós temos que ir para dois lados. Os criacionistas, as cientistas criacionistas, por incrível que pareça. Quais são os cientistas criacionistas? São aqueles que acreditam que a criação se deu por algo, um ser, alguém a criou. Não necessariamente o Deus de Israel, não necessariamente o Deus dotado de extrema inteligência, criou tudo que há. E há os evolucionistas, que acreditam que tudo aconteceu do nada, só havia nada, de repente teve uma explosão do nada,
e aí tudo começou a acontecer, e aí do nada nós chegamos aqui. Era só uma poça d'água, e ali bateu um raio, e ali começou a ter vida orgânica, e aquilo foi evoluindo, 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 virou peixe. Você lembra disso? Quem estudou isso na escola? Evolucionistas. Mas o que os criacionistas, que é o que está mais próximo da realidade, porque para acreditar na teoria da evolução, você tem que ter muita fé. Amém ou não? Amém. Vou dar só um exemplo. Tudo que há na natureza, todas as leis da natureza, sejam na terra ou fora da terra, se eu pegar, como chama, sempre esqueço, aquelas bolinhas que a gente brinca, berlinda. No Brasil a gente chama bolinha de gude. Se eu pegar um saco de berlinda, certo? E rasgar ele assim, e elas vão cair no chão, o que vai acontecer com elas? Elas vão se organizar ou elas vão se desorganizar? Desorganizar. Então, toda a lei da natureza, seja na terra ou fora dela, diz que é impossível o caos se tornar organizado. Tudo parte sempre do organizado para o desorganizado. Só que no Big Bang é o contrário. É a única teoria onde sai do caos para o organizado. Ou seja, uma explosão organizou tudo. Tá bem? Então tem que ter muita fé para acreditar. Estava almoçando ontem com um colega nosso do trabalho, ele uma acredita em Deus, não acredita em nada, enfim. E aí ele estava falando para mim, você tem que ter um amigo dele que é ateu e tal. Eu falei, olha, mas seu amigo tem muita fé. Tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé para crer na teoria da evolução. Tanto é que ela não pode ser comprovada, ela é só uma teoria. Ela nunca foi comprovada, ela nunca vai ser. Então ela é só uma teoria. Então, o que os criacionistas pensam sobre se existe vida fora da Terra? O que eles geralmente pensam? Primeiro, que tipo de vida? Então, nós sabemos que pelo menos uma vida há fora da Terra, a do Criador. Amém. Bom, pelo menos ele e pelo menos os seus anjos. Amém. Além do ser humano, então já há um tipo de vida fora da Terra. Aí a gente tem que se perguntar: essa vida é inteligente ou não? É. Então sabemos que há vida inteligente fora da Terra, pelo menos a do Criador. Amém? Amém. Até aí, tranquilo. Segundo, existe a possibilidade de vida biológica ter sido criada em outras partes do universo que não no planeta Terra? A resposta, mais uma vez, é claro que sim. O Criador, ele pode criar a vida onde ele quiser. Amém. A grande pergunta talvez é: a vida inteligente e biológica fora da Terra? Existe a possibilidade dela ter sido criada fora da Terra? Sim, ele pode criar vida onde ele quer. A grande pergunta é: existe ou não? Primeira coisa, existe um consenso na academia científica de que, de forma geral, se encontrarmos vida fora da Terra, biológica e inteligente, vai ser mais inteligente que a nossa. Vai ser mais inteligente que nós. Isso é um consenso na academia. Ou seja, se existir vida biológica e inteligente fora da Terra, eles serão mais inteligentes que nós. Carl Sagan, um cientista ateu, por acaso, certa vez ele disse assim: se nós encontrarmos vida inteligente e biológica fora da Terra, eles só serviriam para uma coisa. Pergunte qual? Nos ensinar a viver melhor.
Porque a vida não está limitada somente ao físico. Mas vamos começar, presta atenção. Vamos começar a pensar aqui próximo de nós. A irmã Gelima citou Marte. Então, o que tem aqui pertinho de nós? Deixa eu te contextualizar primeiro. Você sabia que as frequências de luz que o Sol emite são exatamente as frequências de luz que nós precisamos para viver? O nosso Sol, que é uma estrela, emite justamente a frequência de luz que nós precisamos para viver. Detalhe: se o Sol tivesse 10% mais perto da Terra, toda a água do planeta evaporaria. Se ele tivesse um pouquinho só, 10% mais longe, toda a água da Terra estaria congelada. A Terra gira mensalmente, estamos falando aqui de calendário solar, de calendário lunar, por conta do giro da Terra. Se a Terra girasse só um pouquinho mais rápido, olha só como tem que ter fé para acreditar na evolução. Se ela girasse 10% mais rápido do que ela gira hoje, os ventos da nossa atmosfera seriam de 300, 400 km por hora. Se ela girasse 10% mais devagar, só um pouquinho. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são dados científicos, não é da minha cabeça. Se ela girasse 10% mais devagar, os dias teriam 26 horas e 30 minutos. Hoje tem 24 horas. Se ela girasse 10% mais devagar, os dias seriam mais longos. 26 horas e 30 minutos por dia. Durante o dia, uma boa parte da água evaporaria, porque os dias seriam mais longos. E durante a noite, na região do Equador, ali onde está o norte do Brasil, a temperatura ficaria por volta dos 30 graus abaixo do zero. Se no Brasil, ali no norte do Brasil, ali Fortaleza, Bahia, se ali ia ficar menos 30, imagina aqui. Se ela girasse só um pouquinho mais devagar. A nossa atmosfera, que é aquela linhazinha azul que a gente vê, se ela fosse mais um pouquinho mais fininha, ela já é fininha. Se ela fosse um pouquinho mais fina, seria impossível respirar na Terra. Ela tem a espessura certa, nem mais nem menos. Porque a maioria dos asteroides que caem na Terra, que cai asteroide aqui na Terra todo dia, o tempo todo, eles são carbonizados por conta da atmosfera. Quando eles entram na nossa atmosfera, muitos deles evaporam e viram só pedrinha pequenininha que cai sem nem ver. O fascinante é que todos esses fatores estão interligados para que haja vida biológica como nós existimos na Terra. Sabe quantas probabilidades existem para que haja vida na Terra? Quem pode chutar o número? Eu falei aqui o quê? Umas 4 ou 5. Sabe quantas probabilidades existem? Quantas variáveis? Existem quase 2 milhões de variáveis perfeitamente equilibradas, perfeitamente balanceadas, para que possa existir vida aqui nesse planetinho azul. Está conseguindo compreender como é difícil, como tem que ter fé para crer na teoria da evolução? Tem que ter fé. É uma questão de fé, é uma questão de crer. Por quê? A ciência não prova que Deus não existe. E as escrituras não provam que Ele existe. É uma questão de crer. 2 milhões de variáveis interligadas é um número absurdo. É um número absurdo de coisas que tem que se unir para que haja vida aqui. Quem já viu um besouro voando? Um besourinho pequenininho, todo durinho, com casquinha. Uma asinha pequenininha, ele tem a asinha pequenininha, um corpão enorme.
mas ele voa. Quem fez o besouro entende do sistema de voo. Porque para aquele bichinho voar, o que é um besouro? Lascou. Isso. Ele voa sempre na minha cabeça. Me ajuda aí, fala um desses que voa aí. Desses que voam. Nossa, estava no planeta errado. Sabe qual é a probabilidade de existir? Isso são dados científicos. Só para te contextualizar. Você sabe qual a probabilidade de existir um planeta que reúna 10% desses 2 bilhões de variáveis? Bilhões de estrelas, amém ou amém? Amém. Vou começar a cortar aqui. 80% dos sistemas que existem são sistemas binários. Nosso sistema solar, amém? Temos o nosso Sol, a nossa estrela, planetas em volta, aquela coisa toda, amém? 80% dos sistemas estelares são binários. O que é um sistema binário? Uma estrela que gira em volta de outra estrela. Não há planetas, não há asteroides, não há essa coisa toda. É uma estrela, outra estrela e elas ficam girando uma em volta da outra. 80% dessas bilhões de estrelas que há são sistemas binários. Então a gente já tirou aí 80% das probabilidades. Uma estrela orbita outra estrela, não há planetas. Se não há planetas, E Deus conhece o nome de todas elas. claro, ele que criou elas. Então, esses sistemas, mas poderia ter vida na estrela. Isso aqui são sistemas caóticos. Caos. Não tem como. Ela orbita num determinado momento orbita próximo, depois passa, quase se colidindo uma com a outra. São sistemas caóticos. Então, esquece. E qual que é a probabilidade de a gente encontrar um planeta num sistema solar parecido com o nosso? Uma em 1 quatrilhão. Ou seja, uma para 15 zeros. Vou passar por cima da estrela. A Terra é um planeta propício para existir vida. Amém? E o que nós encontramos hoje? O que a ciência encontrou até hoje? Às vezes a gente vê nas revistas de ciência, eu gosto muito. Encontramos um planeta igual ao planeta da Terra. Um planeta habitável. Às vezes encontrou. O que acontece? Eles encontraram um planeta que, por exemplo, a atmosfera daquele planeta é igual à da Terra. Só que as outras todas, 1.999.000 variáveis, não casam. Eles encontraram uma. Aí por conta dessa uma, é habitável, é parecido com a Terra. Não. Consegue compreender? Então, ao dia de hoje a ciência não encontrou nada. Nada. Tá bem? Nada. O planeta mais próximo que estão mandando mensagem, a NASA mandou uma mensagem, encontrou um planeta agora 150 anos-luz. Você sabe o que é um ano-luz? Então, se você
você se movimentar na velocidade da luz, pegar uma espaçonave e se movimentar na velocidade da luz, mais de 350 mil quilômetros por segundo, 350 mil quilômetros por segundo, você demoraria 1 ano. Então, se você pegar essa nave e se mover na velocidade da luz, em 1 ano você chega aqui. Então, se você se movimentar na velocidade da luz, você vai demorar 150 anos para chegar aqui. Está perto ou está longe? Então, eles estão mandando mensagem de rádio. A NASA manda mensagem de rádio. Então, ela manda: oi. Oi. Aí vai essa mensagem de rádio. Daqui 150 anos vai chegar aqui o oi. Vamos imaginar que tem alguém lá e diz: oi. Mais 300 anos. Então, até o dia de hoje, ninguém respondeu. Ou se respondeu, ainda não chegou. Para falar a verdade, dificilmente chegou, porque esse sistema aqui, acho que o primeiro oi que foi mandado tem uns 50 anos atrás. Ou seja, está mais ou menos aqui assim, oi. Está bem, meus queridos? Então, a ciência esquece. Não estou dizendo que ela não é encontrada, não. Esquece. Até o dia de hoje, a ciência não há. Não há. Há possibilidade? Há uma em 1 quatrilhão. Eu disse que eu ia fazer esse cálculo quando eu estava fazendo a aula, eu ia fazer esse cálculo para ganhar euromilhões. A euromilhões deve ser muito menos do que isso. É só para a gente ter uma relação de grandeza. Só que, enfim. Alguém consegue procurar aí na internet rápido? Na internet procura. Probabilidade de ganhar. Procurei, amor. Probabilidade de ganhar euromilhões. Já vai aparecer rapidinho. O Google é fantástico. Se não abre no chat GPT, 7,7738337. em número por extenso, fica mais fácil para a gente compreender. Tá bem? Amém, pessoal? Amém. Então isso aqui só para ti abrir a tua mente, para você começar a compreender o que a gente vai falar aqui. O que a Bíblia diz? Então, primeiro, a Bíblia vai ter uma visão antropocêntrica do homem. Então, para a Bíblia, há uma singularidade na criação humana. Eu disse aqui uma vez, acho que alguns de vocês lembram. Por que, na minha opinião, a Terra é o centro do universo? Eu disse isso aqui, eu disse uma vez? Por que a Terra, na minha opinião, é o centro do universo? Nem faz muito tempo que eu falei isso. Vocês já esqueceram? Gemima, sei que a nota sempre. Porque o homem mora na Terra. E o homem é a coroa da criação. Amém. Então, a Bíblia vai dizer que de tudo que Deus criou, o homem é a coroa. Então, quando nós vamos estudar as Escrituras, nós vamos ver que a Bíblia, ela é antropocêntrica. Ou seja, ela tem como centro O homem. não você. Não Adão. Jesus. A Bíblia é antropocêntrica, por quê? Porque ela vai contar a história de como que Deus redimiu o homem, mediante o próprio homem. Porque quem redimiu o homem não foi Deus, foi o homem. O homem redimiu o homem. Por quê? Porque quem é que tinha que pagar a dívida? Deus é que tinha que pagar a dívida? Quem tinha que pagar a dívida que Adão arrumou? O homem que tinha que pagar. Nós já falamos sobre isso. Adão foi lá e fez uma dívida que ninguém poderia pagar. Por quê? O salário do pecado é a morte. E o conselho, a dívida que Adão fez,
foi com quem? Não. A dívida que ele fez foi com quem? Para quem que ele deu a terra? Satanás. Lembra que Satanás disse para Jesus? Se prostrados me adorares, te darei todos os reinos da terra, porque a mim Foi dado. por quem? Deus deu a terra para quem? Domine sobre ela, multiplique. Para quem que Deus deu? Para Adão, o homem, e o homem deu. Então, para o homem pegar ela de volta, tinha que pagar o preço que Satanás pediu. E o que ele pediu? Sangue inocente. Porque ele sabia que o salário do pecado é a morte, e todos os homens nasceriam pecadores. Então nenhum nunca poderia pagar a dívida que ele pediu. Só o sangue inocente de Jesus pagou. Olha só que enrascada que Adão nos colocou. Agora olha para mim. Qual enrascada você tem colocado nos seus descendentes? Quais espíritos familiares têm ficado em volta da tua casa, da tua vida, que podem atingir os teus filhos, que podem atingir os teus netos e que podem atingir os teus bisnetos? Adão nos colocou a gente costuma dizer lá na terrinha, colocou a gente numa sinuca de bico. Já que eu será que você é sinuca? Você sabe o que é sinuca? Nunca entendi. Snook. Então, quando você coloca como uma bola está assim e a outra está bem assim, isso é sinuca de bico, ou seja, essa bola aqui vai morrer, porque a outra está. Adão nos colocou nessa situação. Por quê? Porque ele pecou. Todos que viriam depois dele nasceriam pecadores. E o salário do pecado e a morte, todos morreriam. Todos são culpados. Ninguém pode pagar o preço que Satanás pediu. E ele reinou. A morte reinou até Moisés, nós já lemos sobre isso. Porque Deus cria a lei e diz, olha, quando ele cria a lei, ele diz, a partir de agora, quem cumprir a lei pode ressuscitar. Ou seja, a morte já não reinava mais. Por quê? Poderia sempre aparecer algum homem ali que cumprisse a lei. Mas Satanás continuou reinando. Por quê? Ninguém cumpria a lei. Até que a vida veio de fora do planeta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o homem clamou. O homem clamou por um parente muito. Clamou por alguém que pudesse vir resgatá-lo. Amém. E aí ele decidiu vir. Eu mostrei o texto para vocês. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo combinaram quem viria. Imagina. Olha, eu queria estar nesse momento. Quando reuniu-se ali, o Pai, o Filho e o Espírito, os três estavam ali. Então, quem é que vai redimir o homem? Quem é que vai encarnar lá na terra, lá naquele pontinho azul lá embaixo? Quem é que vai lá, vai encarnar lá no corpo, vai ficar lá dentro daquele corpo, vai crescer como eles, vai viver como eles, vai sofrer como eles, mas não vai pecar como eles e vai redimi-los? O Filho disse, eu vi ele a mim. E aí a pessoa do Pai disse, então quando você estiver lá, você me será por filho, e eu lhe serei por pai. Ele disse, ok, então eu vou. Quando eu chegar lá, eu vou te chamar de pai. Eu te dei um texto para você lê comigo. Está na Bíblia isso. Eles combinaram quem viria. Então, a Bíblia vai ser antropocêntrica. Ela vai destacar isso sempre, a todo tempo. E ela vai sempre falar que a criação do homem é singular em relação ao restante do universo. Você vai ver quando Deus lá no Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que toda vez que ele vai,
quando é para criar alguma coisa, a gente já falou isso aqui, acho que estava lá na salinha, né? A gente falou bastante sobre o Gênesis e outras palavras, não lembra? Uma palavra criar do nada e uma palavra criar de algo já existente. Então, você vai ver quando ele diz assim, olha, ele manda a natureza, ele fala para a natureza, ó, terra, cria árvores aí que dê frutos. Ele diz, olha, firmamento, no caso do universo, cria aí luminares para iluminar a terra, ou seja, as estrelas, o sol, a lua. Quando é para criar os peixes, seja o que for, ele fala assim, águas, mares, cria aí espécies de animais e peixes que nadem. Você vê que ele vai ordenando. Mas quando é para criar o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque ele é homem. Ninguém vai fazer, não vai ser a terra que vai fazer o homem. Não vai ser as águas que vai fazer o homem. Não vai ser o céu que vai fazer o homem. Eu vou fazer o homem. Nós vemos lá quando nós estudamos no Gênesis, que quando ele desce para fazer o homem, a palavra que ele diz, ele usa, criou Deus o homem. Essa palavra criar é de algo feito com as mãos. Você vai com uma cara de crédito. Abre lá, Gênesis capítulo 1. É fácil achar, né? Eu fico todo perdido. Então, olha o capítulo 1, versículo 1. Amém? Sim. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, essa palavra criou, marca ela na Bíblia aí. Faça sublinha ela assim, ou faz um quadradinho em volta dela. Pode marcar na tua Bíblia, não tem problema não. Isso. Marca aí a tua aí. Você não está marcando. Olha, minha Bíblia, não tem problema marcar. Uma Bíblia surrada assim, ó, é de alguém que está com a vida com Deus, ó. Está marcando, vou marcar. Isso, exato. Então, quem já marcou, amém. Quem não marcou, marca aí. Em um princípio criou. Essa palavra criou, circula ela, faz um risquinho embaixo, puxa uma setinha, não sei, faz alguma coisa nela aí. Essa palavra no original, no hebraico, é bara. E essa palavra bara significa criar do inexistente. Deus então cria de algo que não existia. Está vendo, amém? Amém. Então ele cria do nada. Deixa eu abrir a minha aqui. Então, ele vai criar, é a única vez que ele vai criar do nada. É a única vez que ele vai criar do nada. Depois ele vai criar sempre de algo que já existe. Ele vai sempre usar algum modelo já pré-determinado antes. Então, comigo, por exemplo, a próxima vez que ele vai usar, criou, versículo 7. E fez, pois, Deus a expansão, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima da expansão. Essa palavra fez, marca ela aí, versículo 7. É Ash. A-S-H.
igual àquela que já existe. Mas quem criou ela? Aquela. Aquela que está ali na sua mão, quem criou? Você. Mas você criou de algo já existente. Então, Deus vai criar depois do existente. Por que eu estou falando isso? Eu ia falar do Gênesis. Amém ou não amém? Então ele vai falando, daquilo que já existe, cria isso. Árvore, dê folhas, dê terra, dê árvores que dê frutos, cria aí. Ele vai dando ordem para a natureza e a natureza vai fazendo. Mas quando ele decide fazer o homem, olha só. Versículo 26. Vamos voltar um pouquinho antes, 25. Deus, pois, fez, olha lá. Esse fez também é Ash. Fez do existente. As bestas selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha o versículo 24, que interessante. Então disse Deus: produza criaturas viventes, segundo a sua espécie. Olha o que ele disse: terra, produza animais. Por isso que o seu cãozinho, ele é fofinho, ele é lindinho, ele é tchucu-tchucu, mas não vai no seu céu. Amém. Não sabia. Não, sabia. É triste, né? É triste. Mas é assim que tem que ser. Por quê? Deus disse: ei, terra, faça cães, produza gatos. Eu gosto de gato. Quem gosta de gato? Fofinho, bonitinho, também não vai. O seu eu não sei. No milênio vai ter animais aqui na terra. Não sei se o seu gatinho vai estar lá, provavelmente não. Ele morreu por Deus. Então, olha só o que Deus fala para a terra: produz animais, crie isso, crie aquilo. Quando era para fazer o homem, verso 26. Então disse Deus: façamos. Esse façamos é acho também. Ou seja, ele vai fazer o homem segundo aquilo que ele já tinha feito. Nós estudamos isso no laboratório. Ele já tinha feito lá. O laboratório é por causa do desenho. Você não lembra, mas eu lembro. O desenho que eu dei está escrito laboratório. Essa tem aí, está gostando? Não precisa. Então, quando Deus vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem. Esse façamos é segundo algo que já existia. Mas existia onde? Ele já tinha feito. Então, vamos lá, lembrei comigo, doutor. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes. Aqui ele vai começar a dar domínio. Olha lá. E que domine sobre os peixes do mar, que domine sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra. Olha aqui, pastor, tinha leão lá? Tinha leão, tinha tigre, tinha tudo. Bestas da terra. As bestas da terra são diferentes dos animais domésticos. E sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 27. E criou olha só. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e Sujeitai-a. na minha está aqui, subjugai-a, ou seja, domine sobre ela. Não é só sobre a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda criatura vivente e toda criatura que se arrasta sobre a terra. Mas por que primeiro no versículo 26 Deus diz façamos, é acho,
depois diz criou. Porque ele criou do inexistente. Aí ele vai gerar a alma, o espírito dentro dele. Porque primeiro fez o pó da terra. Sim. No 27. Ele faz primeiro o corpo de Cristo. O corpo. Ele faz o corpo na mente. Sim. E aí depois ele faz o corpo de Adão no barro. Exato. E aí depois gera o espírito de Adão nele. Porque o espírito de Adão, a primeira coisa que Deus fez foi o corpo de Cristo. O corpo de Jesus foi. Nós falamos sobre isso. O corpo material. Isso. Então Deus fez na mente dele. Enquanto Satanás estava lá corrompendo os outros anjos, fazendo aquela bagunça toda lá no céu, lá na eternidade, quando Satanás estava fazendo aquela bagunça toda, o Pai estava no laboratório criando um mundo visível, um mundo físico. Ele estava criando no laboratório dele, na mente dele. E ali ele fez a imagem do corpo que Jesus ia usar. Ele fez ela. Através do existir. Diminuiu ela, deixou ela bem pequenininha e guardou. E aí depois ele fez todos os seres humanos da terra. Todos. Amém ou não amém? Amém. A palavra verdade foi ao contrário, né? Foi ao contrário. Ele foi fazendo. Mas não queria voltar nisso. Então, quando Satanás estava ali, naquela bagunça toda que ele estava fazendo, o ancião de dias, o pai, você conhece o pai, mas ele é conhecido como o ancião de dias, é uma pessoa da divindade. Ele foi fazer o mundo físico, foi criar o mundo físico, foi planejar o mundo físico. E aí ele falou: bom, quer saber, eu vou desenhar aqui, vou criar um outro ser. Eu já criei os anjos, já criei os serafins, querubim, blá blá blá, agora eu vou criar um outro ser. Ele vai ser assim, ele vai ter uma cabecinha. Aí ele começou a planejar essa nova criatura. Então ele vai ter uma cabecinha, ele vai ter aqui um bracinho, ele vai ter aqui assim, e ele olhava para o filho, e o filho brincava ali, né? Eu te mostrei o texto, mostrei os outros. E o filho ali, e eles brincavam, se divertiam ali, e ele, aí tem esse bracinho que saiu mais pequeno que esse outro aqui. Não, esse aqui não, esse joga fora. Aí começou a fazer outro, uma cabecinha, aqui o pescocinho, e esse pescocinho ficou curtinho. Também não gostei, joga fora. Aí vou fazer, ele ficou ali, protótipos. Ixi, essa perna aqui ficou um pouquinho maior que a outra. Não, joga fora. Fez bilhões e bilhões e trilhões de protótipos. Até que ele fez gostei desse. Quando ele olha para o filho, que você conhece como filho, que na verdade é o verbo, estava com ele, falou: olha, já fiz a criatura do jeito que eu queria. O filho brincava com esses protótipos. E aí o pai disse: joga fora isso aí, que eles são imperfeitos, que eles não são do jeito que eu imaginei que eles seriam. Joga fora. O filho disse: agora não, porque eu já os amo. Vai jogar fora não, que eu já os amo. Estão aqui na palma das minhas mãos, e nenhum dos que tu me destes se perderá. Não quero saber. E o que você vai fazer com eles? Eu morrerei por eles. Mas eles são imperfeitos, não me interessa. Eu já os amo. Entendemos já que Jesus vai colocar. Amém. Antes de você existir. Então, o pai pegou aquela imagem
perfeita, diminuiu ela bem pequenininha e guardou. E aí quando ele desce no Gênesis capítulo 1, os 3, a imagem daquele ser, ele já tinha feito. Inclusive foi uma que o filho estava brincando com ela, era uma daquelas. Então ele faz segundo a que ele já tinha. Então, o corpo de Adão, sei lá, se a perna era mais comprida, se o braço era... Você sabia que todos os seres humanos do planeta têm uma perna maior que a outra? Sim. Todos. Sim. Nem que seja milimetricamente dizendo, mas todos. Você já sabia que todos os seres humanos da Terra são imperfeitos? Fisicamente, todos. Um tem assim, um olho aqui, um tem um olho mais puxadinho que o outro. Lembra do homem vitruviano? Quem lembra do homem vitruviano de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano. É aquele que fica aberto assim? Sim. Então, aqueles são as medidas do corpo humano. E elas são simétricas, quer dizer, deveriam. Mas nenhum ser humano é encontrado a perfeição. Então, quando o Pai, a divindade, está ali fazendo o Adão, o corpo do Adão, era segundo a imagem que ele já tinha pensado lá atrás, junto com a tua. Só que aquele era de Adão. Estou explicando o versículo 26 e 27. Aí. Então, é isso, né? É isso. Então agora eu preciso fazê-lo conforme a semelhança. Está onde a semelhança? Dentro dele. Porque nós lemos lá em Zacarias capítulo 12, versículo 1, não precisa abrir, que Deus forma os espíritos dentro dele. Então, o espírito de Adão estava dentro de Deus. Ele falou, então agora toma. Então o espírito de Adão que estava dentro de Deus, agora está dentro da matéria. Está dentro do barro. E o barro com o espírito, alma. Ele abre os olhos. Aí acontece todo o Antigo Testamento. E aquele que ele fez, o perfeitinho, lembra? Aquele que ele olhou e falou, esse está guardado. Aquilo é um corpo, é um corpo. É um corpo físico, guardado, escondido. Ninguém sabia que ele tinha aqui. Ele falou, os outros foram nascendo, mas aquele ele guardou. Até que chegou a plenitude dos tempos. E aí ele chama o Espírito Santo de canto. Eu imagino os dois cochichando. Porque ninguém sabia. Os anjos não sabiam. Os demônios não sabiam. Ninguém sabia. Era a carta na manga. E aí ele chamou o Espírito Santo e falou, ó, vem cá. Já sabe, né? Claro, o Espírito Santo sabe tudo. Chegou a hora. O Espírito Santo pegou aquele corpinho, desceu, Jerusalém, cadê ela? Maria, tudo dentro dela. Colocou a semente, colocou o corpinho lá dentro. Apareceu para ela, depois o anjo, blá 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 blá. Gabriel, vai junto, porque a mulher está toda confusa. 12 anos, ela era uma menina. Ela era uma menina. Desce lá, Gabriel! Ela está confusa. Apareceu para ela, explicou tudo aquilo que você conhece. Ave Maria, graciosa tu és. Você conhece Deus. Porque dentro de ti já está aí dentro.
Está conseguindo pegar? Ela já era desposada de José. Então, teoricamente, segundo a tradição judaica, eles já eram casados, só não moravam na mesma casa. Eu já expliquei o casamento judeu para você. Primeiro havia a promessa. Primeiro havia a promessa. Então, primeira promessa. Então, quando acontecia a promessa? Quando acontecia a promessa? Quando as duas famílias combinavam o casamento. Olha, José, você vai casar com Maria. Está prometido, já pagou o que tem que pagar, blá, 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 blá. Promessa. Aí depois era o desposamento. Quando se dava o desposamento? Quando o menino ia lá na mulher e falava: olha, agora nós vamos casar. Eu vou procurar uma casa para a gente morar, vou procurar um terreno, vou construir uma casa, vou fazer isso, e quando estiver pronto, você vem morar comigo. Eis que eu vou preparar morada. Noivo. Mas já eram casados, já eram um casal. Só separa, aqui só separa, depois daqui, só separa se, aqui é bodas, é a festa. Só esse casal, depois que tem a promessa, só pode separar se na noite de núpcias se descobrir que essa mulher não é mais virgem. Agora você vai entender o que Jesus começou lá naquela conversa com os fariseus, quando eles perguntaram para Jesus sobre o casamento. Lembra que Jesus disse? Mas nem sempre foi assim. Não foi assim no princípio. Por conta da dureza do vosso coração, Moisés lhes permitiu dar carta de divórcio. Mas o casamento judeu é assim. Primeiro os pais, na promessa já está casado. Na promessa. Jesus foi prometido para nós. Amém. Foi preparar morada. E foi preparar morada. Quando eu tiver tudo pronto, vai buscar a noiva. São as bodas. Amém. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. A única vez na Bíblia, geralmente Deus usa as coisas espirituais para explicar as coisas naturais. A única vez que a Bíblia inverte é o casamento. Ele usa o físico para explicar o espiritual. É no casamento. Amém ou não amém? Amém. Então colocou lá a sementinha dentro de Maria, o corpinho, o corpo que Jesus usou, foi posto lá dentro. Ou então fala para mim, como que Jesus nasceu? Que sêmen que é? Fala para mim, qual foi o sêmen? Qual foi o sêmen? Tem que ter sêmen. Não. Qual foi o espermatozoide? Não tem. Não tem. Você está conseguindo compreender? Eu sei que a gente tende a querer espiritualizar as coisas. Ah, foi o sêmen de Deus. Deus não tem sêmen. E o espermatozoide? Ah, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem espermatozoide. Está conseguindo compreender? Ele literalmente foi lá e fecundou o óvulo dela com aquilo que já existia, que foi criado lá atrás. Amém ou não amém? Você tem que acreditar. Amém. Se não acreditar, É mais que eu quero. tem que acreditar, não tem jeito. Essa é a tua
isso aconteceu biologicamente. Porque o Espírito Santo não colocou sêmen dentro dela. Não colocou o espermatozoide dentro dela. Colocou o corpo pronto, que é a imagem. Esse corpo se desenvolveu dentro dela, e cresceu, e viveu, e você conhece o resto da história. Amém ou não amém? Amém. Alguma dúvida? Eu já me perdi, graças. Não, tem que. Amém ou não amém? Então, lemos em Gênesis que a Bíblia vai nos ensinar que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Te expliquei a imagem, te expliquei a semelhança mais ou menos. A semelhança eu poderia explicar melhor, mas não vou, porque não tenho tempo, já expliquei isso umas 4 vezes. Né? Sobre o Espírito, que ele é gerado dentro de Deus, lembra? Mostrei até os textos. O Criador é a sua obra-prima. A obra-prima. Quantas lajocondas existem no mundo? Uma. Mona Lisa. E ela é a obra-prima da Vinci. Só tem uma. Não há outra. Não há obra-prima. Você só tem uma. Muitas pessoas vivem a vida toda e não conseguem nem ter uma. A maioria dos seres não consegue ter uma obra-prima. Deus tem. Deus chama-se você. Amém. Amém? Então o homem foi, quer ver? O homem foi feito segundo um padrão que já existia. Colossenses capítulo 1, abra aí. Amém ou não amém? Você está vivo? Amém. Só eu que estou animado? Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, vocês são meus irmãos, a gente se ama. Mas eu chego do serviço em casa, eles não sabem o estado que eu chego. Precisa saber, né? Eu fico lá assim no sofá. Meu Deus. Meu Deus. Eu não consigo falar isso. Meu Deus. Aí ele se dá força, a gente vem pra qual a animação do homem? Chega em casa, vou até meia-noite ligado. Não, você vai para trás. 12. Eu amo esse texto. Esse texto que a gente vai ler, eu sou doido por ele. Capítulo 1, versículo 12. Gálatas, Efésios, ainda nos Enses. Aí deu Filipenses primeiro, e Colossenses, e depois Tessalonicenses. Todo mundo achou aí, Colossenses? Amém. Está quase? Amém. Vamos lá. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Abre lá, irmão. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ajuda ela aí, irmão. Efésios, Gálatas. Aleluia. Eu adoro esse texto aqui. Adoro. É difícil procurar, né? Ai, elas são terríveis. Quando elas estão novinhas assim, elas são terríveis. Você faz assim, olha, passa o capítulo inteiro. É, não é? Aí você, ou só não passou 2 páginas, passou o Filipenses foi para cá, Filipenses foi para lá. Oi? Ah, na onda. Não. Todos acharam? Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Damos graças ao Pai,
tornou eficientes para tomardes parte do grupo dos santos, herdeiros da luz. Ele que nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão. Está falando de Jesus. Em quem temos a redenção e a remissão dos pecados pelo seu sangue. Agora o texto que eu amo. Ele é a imagem do invisível Deus e o primogênito de toda a criação. Ele continua bonito. Porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os poderes, os principados. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E por ele todas as coisas subsistem juntamente. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos, a fim de que em todas as coisas ele tome a proeminência. Porque foi do agrado de Deus, olha aqui, que nele habitasse toda a plenitude. Vamos devagar. Ele, verso 15, é a imagem visível do Deus invisível. Amém. É assim que está a sua Bíblia? Não, a minha diz, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E o primogênito de toda a criação. Aqui os testemunhos de Jeová caem. Aqui que eles caem. Por quê? Eles acreditam que esse texto prova que ele foi criado. Que ele é o primeiro ser criado. Ou seja, ele não pode ser Deus se ele foi criado por Deus. Por isso que o testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Só que ele é o primogênito, porque ele está falando de imagem. Ou seja, ele é o primogênito de toda a criação. A imagem dele foi o exemplo para que Deus criasse as outras. Amém ou não amém? Porque por ele todas as coisas foram criadas. Ele é antes de todas as coisas. Aqui está o mistério da pré-existência dele. Agora, Ele é antes de todas as coisas, 17. sim. Agora o verso 19. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Esse texto aqui você tem que pegar ele, levar lá para 1 Coríntios capítulo 15. Faz um favor para mim. Eu vou abrir aqui e você vai marcar aí. Atos do ano. Deixa aberto aí, não deixa aberto em Colossenses capítulo 1, você vai se perder. Deixa aberto em Colossenses capítulo 1. Deixa aberto aí. Eu vou te ensinar aqui uma coisa. Aí você vai colocar o seguinte. Aí na sua Bíblia hoje está Colossenses 1, 19. Você vai puxar uma setinha assim do Colossenses 1, 19 e vai colocar assim, igual a 1 Coríntios 15, 28. É assim que você estuda a Bíblia. Amém? Amém. 28. Isso, que vai assim. Está aí na sua Bíblia, está assim, tá?
assim uma setinha e vai colocar assim, é igual a 1 Coríntios 15, 28. Esse versículo de Colossenses capítulo 1, versículo 19, ele é igual, ou ele explica, o 1 Coríntios 15, 28 que eu vou ler agora. Não pedi para você abrir 1 Coríntios, senão você ia ficar. Eu leio ele e depois você lê na tua casa. Amém? Compreenderam? Foi claro? Então, o que ele quer dizer com 1 Coríntios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, 19? E que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 1 Coríntios 15 vai explicar. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, quando tudo estiver sujeito a Cristo, ele vai se sujeitar ao Pai, que fez com que todas as coisas se sujeitassem a Ele. Amém? Amém. Para que Deus seja tudo em todos. Amém. Ou seja, quando tudo estiver consumado e todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, ele vai se sujeitar ao Pai. E o Pai e o Espírito Santo, o Pai e o Espírito vão habitar dentro do corpo do Filho. Aí agora está aí em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 19. Que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, no corpo de Cristo vai habitar não só a pessoa do Filho, mas também a pessoa do Pai e também a pessoa do Espírito. Amém. Glória a Deus. 3 num só. Já é. Já é. Só que não tem corpo físico. Vai chegar um momento que terá. Para reinar aqui, precisa ter corpo físico. Então, o corpo físico de Cristo vai servir de habitação para toda a plenitude da divindade. Por isso que ele é a imagem visível do Deus invisível. Você vai querer ver Deus só se olhar para ele, que vai estar sentado lá em Jerusalém. Amém. Hoje Deus não tem um corpo, a plenitude, a divindade de Deus não tem um corpo, só uma pessoa do Filho. Mas vai chegar um momento que toda a divindade vai estar dentro do corpo do Filho, vai ser um só. Igual você. Que é corpo, espírito e alma. Assim vai ser o nosso Deus. Amém? E tem 2 tronos no céu, amém? Amém. 2 tronos no céu. Tem um trono onde se assenta o Pai, e a sua destra se assenta o Filho. Então, Jesus está sentado em um agora. O Pai no outro. O Espírito Santo está onde? Está aqui na terra. Amém? Está aqui na terra. O que vai acontecer? Vai acontecer Colossenses 1,19. O Espírito Santo vai entrar dentro do corpo do Filho. A pessoa do Pai vai entrar dentro do corpo do Filho. E um trono vai ficar vazio. Porque o Deus vai ser só um. O que vai acontecer com esse trono que está vazio? Jesus está no trono, amém ou não? Amém. O Pai está no outro. Levanta aqui. Por favor. Vou imaginar que o Rubem é o Pai. Está sentado no trono. Eu sou o filho, a destra dele está sentado no outro. Quando o Rubem vira aqui, fica aqui atrás de mim, porque eu sou a imagem visível do Deus invisível. E o Espírito Santo está aqui atrás dele. Vamos ser um só, amém ou não amém? O que vai acontecer? O filho vai se levantar e vai assentar no trono do Pai para governar. O trono, pode sentar, irmão? O trono que vai ficar vazio é o trono do filho. O que ele vai fazer nesse trono? Vai mandar para a terra. E você vai sentar nele, você vai sentar nele, você vai sentar nele. Porque ele está no Apocalipse. Assim como eu me assentei no trono do meu Pai, aquele que vencer, eis que eu darei
quando ele não estiver aqui, quando o filho não estiver aqui, vai estar você, um dia vai ser 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 todas as pessoas que vão sentar lá para governar sobre a terra. No trono do Filho, no trono de Deus. Pensa a bênção pequena. Você achando que vai ficar viajando, voando para lá e vai ficar igual anjinho. Não tem nada a ver. Deus tem coisa grande para você. Posso te falar? Não é nessa terra aqui não, é depois dela. As coisas grandes que Deus tem para a nossa vida é para depois. A gente consegue umas coisinhas aqui nessa vida aqui, um empreguinho aqui, um dinheirinho, uma casinha aqui, ou uma coisinha por lá, uma boa vidinha. Isso aqui, olha que isso aqui é. Isso não é nada. Perto daquilo que Deus tem para você. Mas não é aqui. Aqui você até consegue alguma coisinha, trabalha. É aqui que a gente tem que crescer. Exato, é aqui que a gente pratica atos de justiça para sermos dignos de todas as coisas maravilhosas que teremos. Porque olha aqui para mim, se você não administra com justiça a tua família, se você não administra com justiça o teu negócio, se você não administra com justiça essa sua vidinha aí, mais ou menos, você acha que você pode administrar com justiça todo esse planeta? Isso aqui é campo de treinamento. Isso aqui é campo de treinamento. Campo de treinamento. Para quando você chegar lá, poder falar, olha aqui, gente. A gente acredita num Deus, as coisas de Deus é muito coisa. Olha aqui para mim. Ele vai falar para você assim, qual é o seu nome, irmão? Perdão. Robi, olha é o seguinte, eu preciso que você governe toda a terra durante esses próximos 30 dias também. Responsabilidade. É grande ou pouca? Nunca governei nem nada do povo. Lá em casa já é difícil. Cadê o pessoal? Tem que preparar para aquele que o ama. O negócio é profundo. Isso tudo para mostrar para você a centralidade antropológica da Bíblia. Estou te mostrando quanto que você e Deus têm um relacionamento íntimo. O quanto que você é a obra-prima dele. Amém ou não amém? Amém. A semelhança era a parte espiritual, você sabe, né? Então era o Espírito, não vamos entrar nesse mérito. Então, fora o fato que o homem é a obra-prima da criação, o homem foi feito para dominar tudo. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Nós estamos terminando já. Eu queria terminar hoje, mas vocês falam demais. Me deu pressa. Agora vocês vão pensar 10 vezes antes de fazer uma pergunta para mim. Hebreus capítulo 10. Vou ler rapidão aqui para não minha tela. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, está falando de Jesus. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo Não preparaste.
desafios, depois a forma como os vencedores vão encarar os desafios. Então, lembra que eu falei domingo? Deus nunca vai te colocar numa situação que Jesus não suportou ou não venceu. Sabe por quê? Porque senão você pode chegar lá no céu, quando Deus falar assim para você, desce, e você vai falar, epa! Mas isso daí nem você fez. Como você vai exigir isso de mim? Então por isso que eu tenho que vir, viver, sofrer, suportar, vencer e falar, agora vem, vocês conseguem. Porque eu Venci. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Então, nosso Deus é um Deus que cria obstáculos, mas depois nos provê com as ferramentas para vencermos. Oh, aleluia, Jesus. E deixa eu te falar, Satanás te odeia por causa disso. Ele te odeia, porque ele sabe que você é invencível. E ele fica tão contente quando você é derrotado por si mesmo. Ele fala, olha, eu tenho aqui uma pessoa que Deus consegue. Eu tenho aqui pessoas que se falarem para aquele monte, sai daí, vem para cá, o monte tem que vir, e eles não conseguem sair da cama. Satanás fica feliz. Porque você é tão poderoso, você já venceu ele. Ele não tem como te vencer, e você é derrotado por si mesmo. Amém ou não? Amém. Então, o homem foi criado como a obra-prima de Deus. Então, tudo que existe, a obra-prima é o homem. Amém? Então, nosso Deus, ele é uma divindade dividida em 3 pessoas distintas. Essas 3 pessoas possuem um só nome, um só corpo, são iguais em poder, são iguais em glória, são iguais em autoridade. Não são 3 deuses. É um Deus com 3 personalidades diferentes, amém? Mas a única imagem desse Deus é a imagem do homem. Nossa, não é Esse é o filho do homem. Vocês não estão entendendo. O Deus que criou tudo decidiu ser a tua cara. Decidiu ter uma cabecinha assim, decidiu ter 2 bracinhos assim, 2 perninhas assim. Ele não tem antena. O Deus que criou tudo não tem anteninha. Não tem olhos bugalados, grandão. Não, essa não é a imagem dele. Lembra que eu falei? A Terra é o centro do universo, porque o homem está nela. É isso que a Bíblia ensina. Tá bem? Então, Deus não tem corpinho com perna comprida, ou joelho virado para trás. Não é essa a imagem que Deus tem. Ou o que mais? Dedo comprido. Essa não é a imagem de Deus. Deus decidiu se parecer com o homem, e o homem se parecer com Deus. Então, pera lá. Vou voltar para o nosso tema. Então, pera lá. Vida biológica, inteligente. Se existir, vamos por partes. Se, já vimos que pela ciência, não. O que a Bíblia diz? Bom, se existir, então não deve ser parecida, ou é parecida com o homem, igualzinho ao homem, ou já fica difícil, porque Deus quer se parecer com o homem. Ou qualquer coisa que existir é inferior ao homem. Amém? Amém. E dos planetas?
Vamos chegar lá. Estou só te dando conselhos para você poder discutir com alguém. E num outro nível. Mas não sei o que, porque não sei o que lá. Não, pera lá, eu vou te mostrar aqui a Bíblia. Mas a Bíblia não falou, a Bíblia não fala, até porque a Bíblia não é obrigada a falar. A Bíblia não é obrigada a ser livro de ciência, ela não é um livro de ciência. Ela não é um livro de história. Por algum acaso, ela fala muito sobre ciência e fala muito sobre história e sempre acerta. Só que não é o intuito dela. Então vamos lá. Aí você vai discorrer sobre a antropocentricidade da Bíblia. Amém ou não amém? Então, a única imagem do Deus Criador é o homem. É o corpo de Cristo. Esperava para ser encarnado. Deus protegeu essa imagem, escondeu essa imagem. Amém ou não amém? Romanos capítulo 1, abre aí. Vou te dar os textos aí para a gente poder fortalecer o nosso argumento. Nenhuma imagem que o homem pudesse criar seria parecida com a dele. O que o homem cria. Olha aqui. Todas essas imagens de extraterrestres que você viu foram criadas pelo homem. De Gênesis? Sim. Os filhos dos homens, já falei sobre isso. Os filhos dos poderosos? Já falei sobre isso. Os Nefilim são os gigantes. Golias era descendente deles. O que acontece? Você vai enxergar dentro pequenas adaptações. Mas os gigantes eram homens. Sim, eram homens. Eram homens altos. Era tipo Rodrigo, um pouco maior. Você vai encontrar pequenas adaptações. Por exemplo, o homem hoje, o homem atual, contemporâneo nosso, ele é muito mais baixo do que os homens do passado, de 300, 400, 500, 600 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000. Por quê? Pequenas adaptações, questões de alimentação, de clima, isso acaba influenciando na genética e os homens hoje são um pouco menores. Agora você volta para trás. Gênesis lá atrás, onde ainda corria no sangue do homem a imortalidade, ainda corria, né? Esses homens, eles eram diferentes da sua estrutura óssea, eram diferentes da sua estrutura biológica, eram homens diferentes, mas não eram mutações. Sim, sim. Agora o que acontece? Você tem esses homens, essas pessoas muito altas, né? Digo acima de 2,20 m, 2,30 m, enfim. Eles já têm, geralmente é um hormônio de crescimento que tem um problema no cérebro e eles crescem sem parar. Mas você tem dentro da estrutura do ser humano, no passado, homens eram mais altos, homens eram mais fortes, homens eram mais brutos, né? Mais pelos. Né? Então essas pequenas variações são normais. Isso não é a prova da evolução, não é a prova da evolução. É uma pequena mudança por N questões. Tá bem? Mas no caso dos gigantes, eram gigantes, mas nada demais. Nada demais. Eu conheço um aqui, dois ali. A gente conhece. Eram pequenos, a gente conhece. Então, os Nefilim eram gigantes. Eram pessoas saudáveis, fortes e saudáveis. Nada mais do que isso. E alguma coisa explica porque é que os povos ocidentais têm uma fisionomia, uma feição diferente dos outros? Então, assim como os negros são negros, assim como os brancos são brancos, assim como os asiáticos são asiáticos, assim como os do Oriente Médio são. Essa é a diversidade do Deus.
tem pessoas de uma tribo, então isso já diferencia a característica do ser da pessoa, mas não com o tipo de mutações. Não existe, não é nada disso. Somos todos seres humanos. A diferença é que somos diferentes. Somos diferentes. Eu não gosto muito desse termo raça, eu não gosto muito. Somos todos da raça humana. Sim, Né? Somos todos da raça humana. Especificando assim, povos diferentes, Sim. né? De várias nações. É igual como tem o povo asiático, Sim. né? Então são povos diferentes, mas. Isso tudo vem dos filhos de Noé. Toda a humanidade hoje, todos esses povos, todas essas etnias, tudo isso vem desses caras aqui. Eu tenho no meu livro, quem leu, tem poucas pessoas, acho que são vocês dois aqui. Eu tenho um mapa lá nos meus livros, a fato na cabeçal das cidades. Eu tenho um mapa de todas as nações da Terra, de onde que vieram. Se vieram daqui, se vieram daqui, ou se vieram daqui. Então, porque são diferentes. Então, eu queria, por exemplo, olha aqui os meus filhos. Olha para o Lucas e olha para a Lívia. Agora, pensa nos filhos do Lucas, pensa nos filhos da Lívia. Já vai ser mais diferente ainda. Vocês estão conseguindo entender? Então, agora você multiplica isso por 3.000, 4.000 anos, a mistura toda que teve, e aconteceu isso aí. O clima influencia muito. Estou dizendo, essas pequenas adaptações são normais. Por uma questão de clima, por uma questão de tempo, por uma questão de alimentação. É normal. Essas pequenas adaptações. Todos foram criados no Sim. E todos vieram, isso a ciência, a gente falou sobre isso, né? A Eva mitocondrial é uma célula que tem no homem que eles conseguem rastrear. Eles conseguem rastrear de onde ela veio. Chama Eva mitocondrial. E é artigo de ciência, tá? A ciência já conseguiu rastrear que todos os homens do planeta têm a mesma formação genética celular de uma só mulher. Isso é ciência. Isso é ciência. Amém? Amém. Está tudo certo? É. Sim, senhor. Então, por hoje é só. Quem aprendeu alguma coisa?